Minha gente, meu povo, olhe aqui nos meus olhos. Coisa boa, mais uma vez, mais um dia, o nosso compromisso de todos os dias aqui na TV, no rádio e no YouTube. Muito prazer para quem pela primeira vez está sintonizando agora o rádio, a televisão no canal 25.1. Seja bem-vindo, bem-vinda você aí. Estou olhando aqui nos seus olhos e com uma felicidade muito grande, certo de que teremos um programa especial, espetacular, maravilhoso, como todos são quando a gente recebe os melhores convidados aqui. Esse programa tem se colocado à disposição de levar mensagens inspiracionais, motivacionais, dando oportunidade de discutir temas relevantes, de certa forma, em até algum momento, assim, aparecem alguns temas polêmicos também, e nós tratamos aqui, e mais ainda, celebramos sempre aqui no nosso programa Olhe nos Meus Olhos a oportunidade de levar até você histórias de transformação. Na TV, no canal 25.1, Olhando nos Seus Olhos, no rádio 98.3, na Rádio Líder Gospel. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Muito obrigado pelo carinho também. Eu posso contar com você sempre e sei que você já está seguindo o nosso Instagram aí agora. Sei que você aqui pelo rádio também já deu play no YouTube e eu quero saudar a nossa audiência do YouTube aqui desejando um bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, aonde você estiver, não sei, pode ser em Fortaleza, região metropolitana, no Brasil, fora do Brasil, porque não tem limites na internet. Onde tiver um ser vivente, vai dar play e vai olhar nos nossos olhos aqui. O programa de hoje, ele vem com, assim, um talento especial aqui no nosso horário, no nosso programa. Eu sempre tenho trazido amigos e aqueles que podem, de uma forma especial por Deus, serem usados como facilitadores de uma mensagem para a sua vida. No dia de hoje, além de toda a experiência, capacidade, habilidade desse convidado, que a sua biografia é extensa e eu posso aqui passar um bom tempo lendo e falando sobre ela, mas eu vou ser breve. Vou dizer o seguinte: eu recebo com salva de palmas esse que tem a assinatura do seu nome, Haroldo Benevides. Eu queria aqui aplausos para esse gigante da fé, mas também gigante do direito, operador do direito. Tem um escritório que é um destaque em Fortaleza, que é o HB Advogados, que toma conta de causas empresariais, civil, tributária, trabalhista, societário, o MIA, que é fusões e o que? Me ajuda aqui, pastor? E aquisições, na linguagem americana, no inglês, quer dizer o quê? M&A. M&A, é isso aí, já deu para sentir que o papo vai ser forte. Ele também, além de bacharel de Direito, é MBA em tributário, e eu tenho certeza que o papo vai ser para além daquilo que você poderia estar aguardando. Recebo o senhor com uma felicidade muito grande no meu coração, dizendo: seja bem-vindo, sinta-se em casa. Renatinho, é um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar um pouco daquilo que Deus fez através da nossa vida. Eu sempre costumo dizer que nós somos aquilo que Deus projetou para que nós possamos ser, mas quando nós estamos sempre com os olhos voltados para Ele. E, olha, é uma alegria estar no programa com todos os que estão nos acompanhando, rádio, televisão, pelo YouTube. Não sei qual é o horário que você está nos assistindo, nem sei como que você está recebendo aí, qual a sua condição hoje. Mas eu quero dizer que hoje Deus vai preparar algo poderoso que vai mudar a sua vida. Muito bom. Casado, pai de família, pastor, tem muita história para contar. Nós podemos começar vindo da sua origem, não é? E eu chamo a atenção da nossa audiência, porque eu posso até dar um nome aqui, um título a esse programa de hoje, que é falando sobre o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes, que coloca o advogado no lugar dele devido, porque ele é soberano. O nosso rei é acima, mas também é advogado dos advogados. Eu queria que você contasse a sua história, meu amigo, vindo de onde? Nasceu no Ceará. Como é que é? Vamos aqui tentar, dentro do nosso programa, fazer por etapas. Mais ou menos aqui de 5 a 7 minutos. De onde foi que você surgiu? Nasceu aonde? Quem é seu pai e quem é sua mãe? Meu Deus! É forte. Mas sou cearense. Nasci aqui em Fortaleza, né? Sou filho de uma professora com um servidor público. Meu pai era policial militar. Era porque hoje já está aposentado, sim, já há 25 anos. Então já serviu quase 30 anos a gloriosa Polícia Militar. E hoje já aposentou, já está descansando, né? Legal. A nossa família, a minha mãe é de Quixadá.
Meu Deus, terra que eu amo, foi o presente que Deus me deu. A minha esposa, Charliane Benevides, que deve estar em casa também aí nos assistindo. Foi um presente, então minha mãe era de Quixadá, então Deus já tinha preparado tudo isso antes mesmo de que eu pudesse imaginar que um dia iria até Quixadá, mas Deus já tinha guardado ela para mim lá. Legal. E o meu pai é de Mombaça, da roça, sertão, agricultor, veio para Fortaleza em busca de uma melhor condição de vida. Sim. E aqui trabalhou como zelador, trabalhou como servente em uma lanchonete, trabalhou como copeiro. Depois ele diz, meu filho, depois me promoveram para fazer sanduíche. E aí quando ele foi promovido, e ele sente muita honra em falar também dessa história dele um pouco, e acaba que é um pouco da minha também. Sim. E ele chegou na condição de ser servidor público. Olha. E foi onde nós chegamos aqui em Fortaleza. Ele casou com a minha mãe, hoje já devem ter 42 anos de casados. Que lindo, rapaz. 42 anos de casado. E é isso, acho que um pouco da minha história foi essa origem, de onde eu vim. Morei 25 anos no Parque São José. Alô, povo do Parque São José. Meu Deus. Deixa eu aproveitar aqui para fazer um casamento entre Mombaça e Quixadá, não é? O pai e a mãe, que são dessas regiões, é assim? Isso. Duas cidades diferentes ali. Se encontram, então, e você não nasce, né, em nenhuma das cidades aí. Você vai nascer em Fortaleza. Em Fortaleza. Eles se encontram aqui. O meu pai veio muito novo, acho que com 18, 19 anos, trabalhava na Tops, que era uma lanchonete que tinha ali no centro. E a minha mãe estava fazendo a escola para poder ingressar na faculdade de pedagogia para se formar e ser professora. Então foi esse cenário que eles se conheceram. Depois se conheceram aí, casaram. A minha mãe começou a ministrar e sendo professora antes mesmo de concluir a faculdade. Foi quando eu nasci e nós moramos 25 anos lá no Parque São José. Mas foi durante esse tempo onde muitas dificuldades, muitos desafios. Eu costumo dizer que um dos meus sonhos era ter uma toalha de banho para me enxugar. Pera ainda, meu amigo. Agora ficou complicada essa história aí. Eu já vi sonhos de todos os tipos e formatos. Já vi sonhos de amigos que dizem, daqui a pouco eu estou comprando um carro tipo esse que passa na televisão. Alguém já disse, uma viagem internacional. O sonho de outras coisas mais, mas de uma toalha para tomar banho? Para tomar banho. A situação, então, era escassa, difícil, então. Era uma casa, um casal, eu tenho 2 irmãos, 3 filhos, e a situação muito difícil, então nós tínhamos uma toalha para toda a família. Então aquele que fosse tomar banho primeiro, irmão, era aquele que ia se enxugar com a toalha seca, limpa. Rapaz, isso lá com o seu pai e a sua mãe, são quantos filhos desse casal? São 3 filhos, eu e 2 irmãos. E minha irmã é jornalista e o meu irmão é advogado. Eles viviam nessa mesma condição? Sim. Acompanhando. Quem é o mais velho lá? Eu sou o mais velho. Rapaz, eu sou o primogênito. Você tinha uma preferência? A toalha é minha porque eu sou mais velho? Era assim? Tinha não, eu acho que a preferência era dos mais jovens, viu? Era os mais novos ali que estavam sendo cuidado. Mais velho, vamos deixar ele apanhar um pouquinho. Rapaz, mas já passou o tempo dele. Já passou esse tempo. Você está falando aqui, e eu vou pensando, não é? E do outro lado, o consciente do povo também vai pensando muito. Você fala com uma certa tranquilidade. Hoje, a sua família, os seus irmãos, aí tem história para contar também. Mas pensando nessa história da toalha, era difícil, né? Porque agora você está ali vendo tudo isso, poderia ser uma criança que ia crescendo cheia de recalque, cheia de problemática, dificuldades, não é? Revolta, como é que era? E é interessante porque com 16 anos eu tive um encontro com o Senhor. Com 16 anos a gente estava em casa, eu estava dormindo e eu sonhei com Cristo. Eita Jesus. Então quando eu sonhei com Cristo, eu sonhei Ele estendendo a mão para mim e me chamando para próximo dele. E aí eu não conseguia, tamanha era a glória e a presença de Deus. Eu não conseguia chegar até Ele. E aí quando eu acordei chorando muito e sabendo que tinha acontecido algo diferente. Então Deus pegou aquele menino que poderia ter todos os problemas, todas as dificuldades, todas as limitações diante do que viveu, de todas as dificuldades. Voltando para a história da toalha, eu tinha que espremer a toalha para mim depois me enxugar. Então eu dizia, meu Deus, quando é que eu vou ter uma toalha
seca, enxuta para mim me enxugar. Meu amigo, eu não sei se essa história é a história de alguns outros também que estão participando agora, mas eu nunca tinha escutado essa história, não. Talvez até outras situações mais complexas do que essa, mas eu nunca tinha escutado, porque imagine você dentro de casa, nessa idade, você está falando que Jesus entrou, mudou 16 anos, mas até chegar nesse lugar, onde é que você ouvia? Quem que falava, comunicava de Jesus para aliviar a dor da dificuldade? Seu pai era cristão? Na sua verdade, mãe? não tinha. Nós éramos católicos, os católicos que iam para a missa um domingo por ano. Meu Deus. Porque nós temos nossos irmãos católicos, Sim. eu quero dizer que isso é bênção. Mas entre a religião, aquilo que a gente vivia, não. A gente conhecia Cristo de ouvir falar. Essa era a nossa realidade. As tarefas, as dificuldades, o dia a dia, o trabalho. Então, eu vou dizer, eu era uma criança que via o meu pai dia sim, dia não, porque ele trabalhava 24 horas. A minha mãe saía para dar aula nas escolas de bairro, então eu tinha a responsabilidade de pegar a minha irmã, que era mais nova, entrar num ônibus, atravessar a cidade, saía lá do Parque São José, pegava o Osório de Paiva, o Que nome ano do era ônibus. isso aí? Que ano Isso era? aí em 95. Não era muito desenvolvido as linhas de ônibus, não. 95, eu sou de 85, então eu tinha 10 anos de idade e a minha irmã tinha 8, então eu pegava ela e levava ela para a escola aqui no centro, era uma escola de freiras, onde Sim. ela estudava, uma escola pública, e aí eu levava ela, já tinha essas responsabilidades. Então esse era o meu cenário. Era um menino novo, que tinha muitas responsabilidades, muitos compromissos. Por quê? Porque precisava ajudar meus pais, tinha os meus irmãos mais jovens, mas que Deus escolheu estender a mão para mim e mudar a minha vida. Então você perguntar, o que foi que mudou? Né? O que foi que mudou? Olha, uma das coisas que eu sempre digo, Deus, ele é bom e ele nos permite sonhar. E porque ele nos permite sonhar, nós jamais vamos nos limitar o tamanho do nosso Deus para nós. Então, sabe o sonho da toalha? Pois é, o sonho da toalha Deus fez, a gente tem hoje a toalha boa para se enxugar, mas Deus deu muito mais. Muito mais. O que mudou? Aleluia. O que mudou é que quando eu acordei, eu soube, viu, Renatinho? Sim, fica à vontade. Eu tinha certeza de que não tinha sido comum aquele encontro que eu tive com ele. E eu vou dizer algo que talvez possa até parecer loucura, mas eu quero dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia. E eu tenho um amigo, médico, cliente, amigo muito conhecido, muito famoso. O homem é bom, negócio de facelift, botox, essas coisas, viu? O homem é bom. E aí... Se for um amigo que eu tenho em comum, talvez seja. Meu Deus. E aí, ele conversando, sempre olha para mim e ele diz assim, ó, doutor, se eu não lhe conhecesse, pastor, se eu não lhe conhecesse, eu dizia que você era doido mesmo. Eita. E Deus começou a falar comigo e eu escuto a voz dele audivelmente, desde os meus 16 anos. Mas é algo que eu guardei para mim durante toda a minha vida. Então, sempre que eu ia fazer algo e Deus escolheu a minha profissão, eu não escolhi ser advogado. Foi Deus que escolheu a minha profissão. Aleluia. Eu não escrevo bem, não tenho assim uma habilidade de oratória, de escrita. Não tenho. Mas Deus escolheu e Ele disse, é isso. Então, quando eu comecei minha faculdade, quando eu comecei o meu namoro e me casei muito novo, me casei com 21 anos, então Deus começou a direcionar a minha vida. E sempre, meus irmãos, que algo que eu iria fazer não era o que Deus tinha para mim, o Senhor dizia ao meu ouvido, dizia, você sabe que não é isso que eu tenho para você. Rapaz. Você sabe que não é esse o caminho. E eu vou dizer, e a gente é teimoso. Ele virou esse amigo, conselheiro, esse parceiro de todas as horas, que você ainda não tinha uma experiência de fé, porque você não estava vivendo a pedagogia, não é? Do ensino religioso, por exemplo. Mais ou menos isso. Você estava caminhando com Jesus, mas não tinha uma vida de fé prática dentro da igreja. Era isso? Nem tinha relacionamento, não tinha intimidade, não tinha entendimento. Eu sabia quem era Cristo, você chegava na igreja, você via a cruz, você via lá um homem crucificado, você sabia que Cristo tinha morrido por você. Mas o que a cruz representa? Meu Deus. O que Cristo representa para você? O que Ele lhe deu? Qual foi a herança que você recebeu como filho de Deus que você é, através do sangue de Cristo? Então isso eu não tinha conhecimento. Então muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para nós, porque nós não sabemos a nossa origem. E deixa eu dizer, eu falei da minha origem, do meu pai e da minha mãe, mas antes de tudo nós fomos gerados na eternidade. Aleluia, junto aleluia. com Deus. Glória a Deus. Atenção, minha gente. Você está recebendo aqui esse amigo, Haroldo Benevides, que além de ser essa
máquina de trazer a graça de Deus através das palavras aqui, cheio do amor do Pai, ele também tem muito para contar em outras áreas. Você está no primeiro momento do nosso programa, sintonizou a TV agora, canal 25.1, ligou o rádio agora, 98.3, talvez mexendo de uma estação para outra, zapiou, travou no automático no rádio agora aqui e está dizendo: quem é esse que está falando com tanta vibração assim? Você vai ter que ir no YouTube para acompanhar, olhando nos olhos e vendo daqui a pouco, porque na televisão o início já passou, no rádio também, mas no YouTube está lá salvo para você assistir ou em tempo real conseguir dar uma diminuída, desacelerar, voltar lá no início e pegar tudo direitinho. Nós estamos ao vivo, TV, rádio e YouTube, e a condição que você tem é de participar com a gente agora, seguindo o pastor Haroldo, que está aqui do meu lado, ainda também mandando uma mensagem no direct, conversando, porque eu tenho certeza que ele vai ter total interesse de conversar com você também, atendendo você facilmente via Instagram. Atenção, minha gente, hein? Ó, o nosso programa tem essa facilidade de levar você do outro lado também a se tornar aquele que pode compartilhar as mensagens de esperança que saem daqui. Agora você pode pegar o nosso link via YouTube e mandar no grupo do trabalho, do colégio, da faculdade, amigos aí que você tem, vai, faz a sua parte também, diz assim, ó, tem algo muito poderoso que vai emocionar você, que vai mexer, que vai destravar você, porque se ele está falando aqui que vivia com Jesus, não é? Desfrutando de coisas que ele aprendia com o próprio Deus, porque ainda não tinha uma vida de fé prática na igreja, imagine quando entrar no caminho agora desse lugar. Com quantos anos você estava avançando nessas experiências? 17, 18 anos? Como é que estava? 16 anos eu tive um encontro com o Senhor e eu digo que eu fui o filho pródigo. Às vezes é aquele que conhece o pai, que quer usufruir das heranças do pai, mas que não quer viver com o pai. Durante 20 anos. Rapaz! Durante 20 anos Deus cuidou e direcionou minha vida. Então, eu comecei faculdade e quando eu comecei a faculdade não tinha dinheiro para pagar. E aí estudei um semestre, 2 e depois parei de estudar porque não tinha. Até quando Deus abriu uma porta, isso eu já estava casado, já tinha o meu filho mais novo, que é o Ravi. Meu Deus, que bênção. Amém. Olha, a nossa família, nós somos primeiro pastores da nossa casa. Muito bom. Você é pastor da sua casa e a sua família é projeto de Deus, meu irmão. Eu costumo brincar, sabe como, Renatinho? Fica à vontade. Lá na igreja eu digo assim, ó, quem é casado aqui? E aí o pessoal levanta e diga, agora você olhe para sua esposa e agradeça e diga, obrigado, Jesus, pela minha esposa. É isso Sabe mesmo. por quê, irmão? Porque 50% de quem nós somos é da pessoa que caminha ao nosso lado. Muito bom. Aquela que nos sustenta, aquela que cuida de nós. Quantas vezes eu cheguei cansado do estágio e a minha esposa fazia o almoço, mas ela não deixava o almoço para janta, ela fazia uma comidinha quente, nova, para me comer na janta. Quantas vezes ela cuidou de mim? Que lindo. Que ela esteve ali amparando. Você não teve medo logo muito novo de casar com 21 anos? Foi com 21 anos, né? Tive não, me apaixonei. Casou. Sou apaixonado, velho. Sem saber como é que ia ser. Já teve uma criança ali. Eu cheguei pro meu pai e disse assim, pai, é o seguinte... Tem uma menina ali que eu namoro com ela, o pai dela descobriu que eu bully com ela. Rapaz. Meu Deus! E agora eu quero casar, eu não quero deixar a menina não. E agora? O pai dela era policial não, né? Não, era Se não. fosse, já viu, seu pai era seu pai Caxias, machão, meu Deus, isso o quê? do sertão, meu sogro lá no sertão. Meu Deus, uma bênção, meu sogro. Glória a Deus. E aí eu disse, pai, agora ele disse, você quer casar com ela? Eu disse, eu quero. Eu disse, pois você pode trazer ela pra dentro de casa, que a gente recebe ela. E eu morei 1 ano dentro de casa. Sim. Dividindo a toalha. Meu Deus do céu, pai. É mais uma pra dividir a toalha, irmão, com todo mundo. Alguém diz assim, vida boa é a dos outros, né? Ninguém quer saber o trabalho que deu de pegar o boi, não. Só quer falar da picanha que o cara tá comendo. É isso mais ou menos que o povo diz, por né? aí. Rapaz, a vida mudou, tá assim e tal, mas não tá sabendo do que foi passado em todas as etapas. Agora hoje, Renatinho, com essas redes sociais, o negócio tá dobrado. Eu vou dizer por quê. Porque hoje tudo que você faz, as pessoas observam. Nem que e elas seja, ficam atentas. Nem que seja uma peça pregada, como a turma tá fazendo aí. Muita gente. Um ambiente virtual tá deixando o povo louco. Porque a turma vai lá, faz uma postagem que não tem nada a ver, e aí tá se achando. Um dia eu vou deixar o senhor falar. Não é o Faustão, não. Mas porque mexeu comigo isso aí. Ó, o cara veio me dar o maior sermão do mundo. Você não acredita. Ele foi dizer pra mim, rapaz, tu é uma pessoa pública e tu anda de ônibus e de metrô. E eu disse, irmão, eu tenho que andar de foguete? Não é? Mas não pode, rapaz, se resguarde. Eu digo, não, meu irmão, eu tô aqui, sou eu, o ser natural. Você queria que eu fizesse uma montagem, alguma coisa do tipo, pra dizer o que a alguém? Mas hoje é bem difícil porque você
se apresenta como quer. E hoje você vê pessoas que são ali, a origem, a raiz, elas são aquelas pessoas que você vê, é raro. Não é tão comum. E eu costumo dizer que aqueles que me acompanham, que são meus amigos, eu tenho pouquíssimos amigos. Eu gosto muito de ser intenso com as pessoas que nós se aproximamos. Eu gosto de amar sem reservas, eu gosto de usufruir, eu gosto de ter tempo de qualidade, eu gosto de ter tempo de mesa. Muito bom. Eu gosto de sentar, eu gosto de ouvir, eu gosto de conhecer as pessoas. Eu fui para Israel agora, nós vamos voltar já para lá. Sim, fica à vontade. Quando eu cheguei lá, eu não fui por caravana. Então Deus disse, filho, você tem que ir. Eu ainda não conheci Israel, então eu preferi ir para conhecer o local, os judeus, sentar lá. Então eu sou essa pessoa. Então essa pessoa que está lá no Instagram, esse sou eu. Então você vai ver de onde Deus me tirou, você vai ver eu lá brincando no terreiro, lá do sertão, da casa do meu avô, na lama, lá na casa dele. Pronto, você vai ver eu lá. Depois você vai ver que Deus me deu uma profissão. Sim. Depois que eu escutei a voz do Senhor e o Senhor começou a me direcionar, me deu uma família. Minha esposa, ficamos 1 ano dentro de casa, comecei a trabalhar e Deus me deu a graça de trabalhar com direito empresarial, com empresas. Muito bom. Então, logo no início, antes de me formar, eu já trabalhava com direito tributário, quando ninguém queria. Hoje, muita gente quer ser tributário. A turma despertou, né? Mas eu faço uma pergunta aqui. Nesse tempo, você percebe que as estações ou o favor de Deus começa a avançar em alcançar você? Depois do casamento, você ficou mais responsável? O casamento foi importante, necessário para que te desse essa abertura nesse portal para o avanço? Casamento foi a melhor decisão da minha vida. Tá. Eu, como um jovem, naquele tempo, eu poderia ter olhado para o meu pai e ter dito assim, pai, eu não quero, eu sou muito novo, eu quero aproveitar a vida. Mas como eu assumi a responsabilidade, muito bom, e entendendo que aquela era a esposa que Deus tinha para mim, foi como é que eu posso falar? Não é um despertar, mas foi um nível de responsabilidade, sim. Um nível de compromisso. Então, quando Deus começou a me confiar mais, coisa que eu costumo dizer, o que você tem, irmão, não é seu, não. Muito bom. É do Senhor. O que é que tu leva no dia que tu descansar e for para a glória? Nada. Verdade. Então, se você não leva nada, como é que é seu? Muito bom. Então, eu sempre digo, nós somos mordomos daquilo que Deus nos confiou. E sabe de quem é aquilo que Deus nos confiou? Da nossa herança, dos nossos filhos. Verdade. Dos nossos netos. Então, quando eu entendi isso, quando a minha esposa veio para próximo e eu comecei a ter essa responsabilidade, Deus começou a me confiar mais. Então as coisas começaram a dar certo. Sabe aquele negócio que é a sorte que o povo fala? Eu gosto de dizer que sempre foi Deus. Muito bom. Porque Deus esteve lá no controle de tudo, porque os meus olhos estavam nele. Sempre que eu esquecia, sempre que eu queria fazer algo que não era legal, ele dizia, filho, tu sabe que isso não é legal. Então ele teve esse cuidado especial. Inclusive lá no meu Instagram, se você ver lá na bio, né, que chama, você vai ver lá, amigo do Espírito Santo. Aleluia. É isso que eu sou. Essa é a afirmativa Aleluia. Que você tem que levar sempre. Aleluia. O ser humano precisa disso, né? O povo tá meio doido assim, e a gente vê, até conversando com os amigos, a turma fala muito. Rapaz, mas por que é essa estação agora, dessa juventude? Ninguém quer compromisso com casamento, ninguém quer compromisso com trabalho, a turma quer viver de aventura, correndo risco e perigo. Eu digo, é a geração Z que está correndo um risco muito grande devido a que tudo que vê nas redes sociais, o mundo virtual, ele é alegórico, é tudo muito mágico, as pessoas olham e se deslumbram com uma facilidade muito grande. E aqui eu falo para mãe, pai, você jovem, futuro papai, futura mamãe também, e está assim com medo de assumir um compromisso. O senhor falou que todas as coisas não é sorte. Essa expressão virou adesivo, virou camisa, né? Estampada nas placas. Sim. Aí. Nunca foi assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Se você parar para entender e analisar o conteúdo... A profundidade. Rapaz, não foi você que escolheu todas as coisas para viver nesse tempo agora, quando nem sabia onde ia chegar, vindo do interior. Não é? Era algo que nós não podíamos imaginar, que eu não podia imaginar. É algo que eu, a minha esposa, a minha família não podíamos imaginar. A sua chegada no direito, quando a formação acadêmica acontece, você passa ali pela formação, né? Sai da universidade e agora vai para o seu primeiro momento caminhando no direito. Deixa eu fazer aqui só um adendo. Vai lá. Na verdade,
O escritório de advocacia, ele nasceu antes da minha formatura. Sério? Porque quando eu comecei a estagiar, eu me destaquei no escritório que eu trabalhava. Olha aí. Como um captador de cliente, como algo que tinha essa graça para conquistar Muito e angariar bom. clientes. Então eu conquistei muitos clientes. Eu tinha uma porcentagem desses clientes. Então, rapidamente eu construí uma casa, eu comprei um carro novo. Então, muito rápido Deus começou a fazer na minha vida. E eu sempre olhando para minha família. Sim. Eu queria dar para minha esposa, para os meus filhos, algo que eu não tinha. Muito bom. Então os meus olhos eram que eu era uma pessoa boa. Não, é bom, eu sou um menino bom, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço. Entendeu? O jargão que diz, não, esse daí não faz nada de mal para ninguém, sim. então é santo. Quando na verdade não. Sempre o propósito foi que Deus nos trouxesse para se aproximar dele. Então, minha caminhada, eu saí desse escritório e aí eu cheguei para minha esposa e eu disse assim, olha, lá tá muito cansado, tá exigindo muito. O proprietário do escritório, ele sempre quer mais e eu tô com vontade de começar um escritório. Ela disse, como é que você vai começar um escritório se tu não é advogado? Eu disse, irmã, eu acho que dá pra gente contratar um advogado enquanto eu termino o meu curso. Era visionário. Você estava lá na frente pensando de uma forma que na maioria das vezes o povo não pensa. O povo descansa muito, dorme muito. E o que eu fiz? Procurei uma sala num prédio muito bom em Fortaleza, alugamos. Eu lembro que não tinha nenhum móvel dentro, viu, Renatinho? E aí o primeiro rapaz que veio para fazer a instalação do telefone, eu captei ele para poder fazer um processo. Depois dele veio toda a turma da telefonia. Aí. O senhor chegou agora, vamos lá. Atenção você, meu amigo advogado, ou você que tem uma banca aí, estagiário, preste atenção aqui nessa chave que está sendo liberada, olhando nos seus olhos eu estou, olha aqui para mim, não brinque não. Você está recebendo um insight poderoso. O Haroldo Benevides, o doutor Haroldo, o advogado, o dono do escritório, o cara de sucesso, não é, que hoje vive, porque Deus deu tudo isso a ele, antes estava à procura de um cliente. E ele vai montar o seu escritório para que você entenda. Ora, e vai chamar uma pessoa para fazer a instalação do equipamento. Do telefone. Poderia ele, se fosse um cara que gostasse talvez só de clientes high ticket, né? Clientes do padrão lá em cima, procurar um cliente de uma indústria, alguma coisa assim. É como se ele estivesse olhando para a minha situação e dissesse, vamos lá, você tem alguma necessidade de resolver na justiça? Eu estou aqui. E ele vai dizer isso para aquela pessoa que chegou. Não tinha uma mesa, não tinha uma cadeira, não tinha nada. Você e aí ele tava lá de joelhos lá, ó, instalando o telefone. Aí eu peguei e disse, meu irmão, tu sabia que tem um processo bom para ti? Vocês trabalham operadora de telefone e tal. E ele disse, é mesmo, E aí eu fechei com ele ali, e aí ele trouxe toda a equipe. Olha aí, meu irmão. Ele trouxe toda, eu não sei se 15 ou 20 pessoas. Então, antes mesmo de que as mesas estivessem lá, que tivesse um aparelho de ar-condicionado, eu captei todos eles e só com essa captação eu paguei todo o custo imobiliário. Rapaz. O escritório já começou com tudo pago, é uma irmão. águia, Deixa eu dizer, porque na palavra de Deus, eu vou dizer, Deus tem pra você e já muito tá pago. Louvado seja Deus. Já tá pago. Só precisa de atitude, né? Foi uma atitude que você tomou. Preciso da atitude, eu preciso fazer a minha parte. Por isso que eu disse, nós somos cooperadores. Sim. Se não, era muito bom. A gente ia sentar, Deus ia trazer tudo e entregar na nossa mão. E não é assim. Não é assim. Deus quer cooperar com você para que você cresça. Então, montamos o escritório, montei uma equipe, na época contratei um advogado, depois outro, me formei, aí mudamos, fomos lá para o Iguatemi Empresarial, uma sala alugada. E aí ficamos 1 ano nessa sala alugada, depois deu a graça que nós compramos outras salas. Hoje nós temos várias salas lá no Iguatemi Empresarial. Atenção, gente, ó, o que o doutor tá falando aqui é o seguinte... Tô resumindo, viu? Acelerou o passo, mas para você que conhece a região nobre de Fortaleza aqui, ou você conhece o Iguatemi, que é o shopping, o pioneiro não, porque talvez eu acho que o primeiro shopping foi o Center 1, né, antes do Iguatemi. Acho que também era do Tasso Gereissati. Também. Na Santos Dumont, ali de frente ao Del Passeio, era do Tasso também. Mas aí depois o Iguatemi e tal, que é esse fenômeno de sucesso do que se propõe, o shopping de Fortaleza, que também tem várias outras praças do Brasil. Nessa região do Iguatemi tem um complexo, tem um prédio do Iguatemi, que é o Iguatemi Empresarial. E aí você já tem noção de mais ou menos o cara que foi ter contato com o seu primeiro captador, seu primeiro cliente ali, aparecendo, muda para as salas do Iguatemi Empresarial. Não pode ser normal, não pode ser uma atitude comum, porque quantos outros operadores do direito não chegaram a esse lugar? Tem uma escolha, tem uma predileção de Deus para te dar essa oportunidade. Você vê assim também? Deus
faz o extraordinário em dias comuns. Deus faz o extraordinário em dias comuns. Todos os dias você está num ambiente propício, no momento certo, para que o extraordinário de Deus aconteça na sua vida. Aleluia. Todos os dias. Eu creio. E eu vivi esse extraordinário todos os dias, porque eu sempre acreditei e eu sabia que Deus tinha mais para me entregar. Então, assim, eu gostava de trabalhar, eu gostava de correr, eu gostava de fazer... Gostava de tomar pé das coisas a ponto de organizar e alinhar. E sempre assim, não, aquele cliente é muito grande para ti. Deixa eu te dizer, não tem nada que possa me impedir que eu chegue até ele. Muito bom. Não, aquele é muito conhecimento, tu não vai ter condição de falar com ele. Deixa eu te dizer, não sou eu que falo, é Deus que me dá a graça. Aleluia. E aí as coisas vão acontecendo. 1 ano, 2 anos, em 2 anos, com 3 anos, a gente já estava com as salas próprias lá no Iguatemi. Primeiro nós compramos 2 salas. Sim. E aí foi outro presente de Deus, que Deus colocou um homem para me ajudar para servir. Ele olhou para mim e disse, não, eu não posso alugar salas para você, não. Ele é um comandante, capitão de mais guerra da Marinha, aposentado. Tinha salas lá. Eu disse, não, mas eu queria alugar. Ele disse, não, mas eu quero ele vender. Eu disse, como é que você vai vender se eu não tenho como pagar? Aí ele disse, não, mas não se preocupe, eu vou lhe vender igual o banco, parcelado, você me paga. Eu disse, você tem coragem? Eu disse, tenho, as salas é tua. Pois eu compro. Eu cheguei em casa e disse, esposa, é o seguinte, diga, meu filho, comprei 2 salas lá no Iguatemi. Ele disse, você é doido? Deus escolheu as coisas loucas. Aleluia. Irmão, a gente tem que caminhar por fé. Se você fizer algo, Renatinho... Fica à vontade. Se você fizer algo que você cabe dentro dos seus olhos, é você que está fazendo. Como é que é essa frase? E atenção, olha para essa câmera que vai virar aí um Reels ou um Shorts aí, você pode contar. Atenção, minha gente, ó. Dr. Haroldo Benevides está dizendo o seguinte aqui. Isso é importante. Precisa você tomar nota. Vai lá, como é que é? Se você está fazendo algo que cabe dentro dos seus olhos, dentro da sua possibilidade, é você que está fazendo. Mas quando você está disposto a fazer algo que não tem a mínima condição de que você faça, que não cabe dentro dos seus olhos e dentro da sua possibilidade, é aí onde Deus entra e faz. Aleluia. Porque Deus sempre vai fazer mais do que você pode, porque Ele sempre quer te subir de nível. Nem olhos, nem ouvidos, não chegou ao coração humano, nada. Só Ele pode fazer. E essas salas, rápido, a gente cresceu, comprei mais outra, e a gente derrubou tudo e começamos a trabalhar para várias empresas e hoje somos referências no setor de supermercado, somos referência no setor de posto de combustível, somos referência no setor de confecção, nós somos referência na mineração. Legal. Nós temos um cliente que é a maior mineradora de ferro do Piauí, que fica domiciliada em Piripiri. Então, assim, Deus tem agraciado e tem abençoado muito. Quando o senhor traz aqui essa referência que ela expande, sai do Nordeste, caminha no Brasil, os clientes que aparecem, com essa fala, com a apresentação dessa fala, o senhor está dizendo o seguinte, eu confio só em Deus, foi isso que eu entendi. É isso. Eu sou limitado, mas Deus pode fazer tudo. Eu não tinha como fazer. Dentro da minha perspectiva, da minha visão, eu sou limitado, mas Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. É isso. E quando você está dizendo também agora, porque não é moleza, não é brincadeira, além de toda a complexidade que é o sistema judiciário. E todos os desafios que vêm junto com a profissão que a gente desenvolve, a questão das irregularidades, das ilegalidades, mas sempre foi algo que Deus me guardou. E eu nunca precisei, eu vou dizer assim, agir ou fazer algo a mais do que eu fui contratado para fazer. Preste atenção, nunca venda o que você não pode entregar e nunca prometa o que você não pode cumprir. Muito forte. Nunca faça isso. Se você consegue entender, você consegue vender um serviço e você consegue cumprir, o cliente vai ficar satisfeito. A gente vem construindo uma carteira de clientes, já tem quase 20 anos. Então são raríssimos os clientes que a gente perde, porque gera um vínculo, gera amizade. E aí hoje, diante de tudo que Deus fez na minha vida, na mudança, vamos dizer assim, de onde Ele me tirou, Renatinho, onde Ele me colocou, Deus me deu uma profissão, Deus me deu um nome, Deus me fez advogado conhecido nessa cidade. Fui para os anuários desse jornal, de advogados conhecidos. Eu acompanho o Instagram do senhor, vejo lá as marcações, os prêmios, os movimentos que acontecem, as referências, as pessoas que indicam aqui.
os amigos que acompanham você no trabalho. Eu acho que você estava falando de um médico, é o Dr. Franklin? É meu amigo também, um querido, mandar um abraço para ele aqui. Meu Deus, olha, Dr. Franklin, tamo aí, se você tá precisando de botox, se você tá precisando fazer um negócio para ficar bonito aí, procure o Homem é Bom. O homem viaja para São Paulo. É um fenômeno. E aí, bênção. o Franklin, que é essa referência, sumidade na área da dermatologia, não é? Da beleza. Nossa, os nomes mais célebres do país caminham com ele lá. Sim. E um dia ele disse assim, vem aqui que eu vou dar um trato em você. Eu tenho medo, não fui. Mano, não, perda a oportunidade, irmão, que o homem é bom. O homem é bom, vale. E nós somos advogados do Dr. Franklin já tem um tempo já. E é isso, Deus nos apresentou pessoas queridas. Apresentou pessoas que muitos deles nós tivemos a oportunidade de falar um pouco de Jesus, do nosso testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida. Teve um momento nessa história que o senhor conta aqui agora, de dificuldade na área da saúde? Teve alguma problemática que você enfrentou, passou? Eu queria que você contasse, claro que se for possível. Eu escutei isso de um amigo, de um pastor que eu tenho como um conselheiro, um irmão, um amigo, ele e sua esposa. Uma benção, um abraço aí pro pastor Dalmi. Pastor Dalmi, é um querido, pastor Dalmi. Pastor Giovanni. Eu quero chegar na idade aí da beleza, os cabelinhos brancos desse jeito aí, tudo nevado, porque eu tô vendo que cada hora que tá passando o cabelo tá caindo, mas eu quero chegar aí nessa beleza que você carrega. Esse homem é a paciência do mundo todo. E aí fez questão de me contar um pouco dessa história. E eu queria que você aproveitasse aqui para falar também, que se pode, claro. Sim, e foi isso. Quando eu achei que estava, vou colocar aqui no auge. Tá. Já chegou naquele ponto, Renatinho, que o pessoal disse, ei, agora você tem que ser conselheiro da OAB, tem algo mais, você é uma referência, eu quero você próximo de mim. E foi o momento em que uma irmã teve um sonho comigo lá no sertão do Quixadá. Segura bem rapidinho, só para mim complementar o meu raciocínio. Você já estava vivendo com o Senhor, na fé. Sim. Na fé prática, né? O sucesso já tinha batido a sua porta, Sim. Você está agora avançando muito e você já se sentia pleno. Família... Mas nunca servia. Pastor, você servia ao Senhor? Você servia na casa do Senhor? Você estava lá? Não. Eu achei que era um homem bom, por quê? Porque eu tinha meu relacionamento, tinha minha intimidade, meus irmãos até brincavam. Minha irmã chegou para mim uma vez e disse assim, ei, Gutem, porque meu nome é Haroldo Gutenberg. Sim. Gutem, tu escuta a voz do Senhor, pergunta ao Senhor, já tem 7, 8 anos que eu namoro, se eu vou casar. Meu Deus. Aí eu disse assim, irmã, não é assim não. É tipo conversar, na hora que eu falo, irmão, deixa eu dar esse testemunho que nós vamos entrar no testemunho do milagre. Fica à vontade. Mas quando eu falo isso para ela, o Senhor brada aqui no meu ouvido e diz assim, pode dizer a ela que ela vai casar. Senhor, é isso mesmo? Foi a mesma coisa com o meu filho. O meu filho acordou e pela manhã ele chegou no meu quarto, muito apegado, os meus filhos são muito apegados a mim, Renatinho. E aí ele chegou e disse assim, filho, você já deu bom dia pro Espírito Santo hoje? Aí ele disse, não, pai, ainda não. E eu disse, pois dê bom dia a ele. Aí ele falou sem eu ouvir. Quando ele falou sem eu ouvir, eu disse, não, fale para mim ouvir. E aí ele meio envergonhado, aí ele diz assim, bom dia, Espírito Santo. Na hora que ele fala, Renatinho, e eu sinto a presença do Senhor aqui. Aleluia, tô vendo você aí tocado. E o Senhor fala ao meu ouvido, ele diz assim, eu já respondi ele. Aí eu olho para ele, ele já está chorando. Aleluia. E eu digo, e o que foi que ele lhe disse? E aí o meu filho responde, ele me respondeu, bom dia, filho. Aleluia. É essa intimidade que vai mudar a tua vida, irmão. Forte. Nós tiramos as nossas coroas. Aleluia. E entregamos a ele. Ver você sendo tocado por Deus e se permitindo com o coração tratável e ensinável. Eu tô olhando nos seus olhos aqui agora. A voz até quis embargar um pouquinho aqui. Mas é porque as coisas estão tão aceleradas. Tem gente que está vivendo no ativismo constante, na distração constante, ou nas responsabilidades achando que vai viver de tudo que vai conquistar com a força do seu próprio braço. E aí, no meio dessa jornada, que é legítima e é de responsabilidade, eu até entendo que você tem trabalhado muito, estou falando com pessoas aqui olhando nos olhos, você ouvindo pelo rádio, no YouTube, talvez você só tenha vivido isso de forma constante. É um excepcional homem, pai, marido, não é uma mulher decente, trabalhadora e até que também participa voluntariamente de dízimo e oferta, vive aquela vida e tal, mas não tem o serviço, não tem a dedicação a mais porque está apegada a um ritmo de trabalho, a uma escala. Quando o senhor me falou isso aqui, rapaz, mas mexeu comigo muito, você não tem noção. Fica à vontade, pode continuar. E negocia, Renatinho, deixa eu lhe dizer. Jesus escolheu quantos... E eu vou falar do meu testemunho rápido aqui. Fica à vontade, vamos firme. Jesus escolheu 12 discípulos. Sim. Tinha um que iria traí-lo.
E o que iria traí-lo, ninguém sabia quem era até o dia da ceia, quando Jesus disse, um de vocês vão me trair. Sempre falava, eu vou ser traído, mas um disse quem. E os discípulos se juntam e perguntam o seguinte, quem é? Pedro olha para João e diz, sou eu. Pergunta a ele se sou eu. E aí Pedro olha e quando João ali encostado no peito de Jesus, ele não pergunta se é Pedro, ele pergunta, sou eu. E deixa eu te dizer, todos eles não sabiam quem era porque todos tinham intimidade com Jesus e realizavam os milagres. A intimidade é algo que Deus tem para a sua vida. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Ele escolheu você. Qual é o pai que não fala com o filho? Qual é o pai que não fala com o filho? Eu quero só encerrar dizendo o seguinte, como foi que Jesus foi traído? Como foi que Judas traiu Jesus? Estou anotando isso aqui. Com um beijo. Judas traiu Jesus com um beijo, sabe por quê? Porque Judas queria intimidade, mas não queria aliança. Quando nós temos intimidade com Deus e nós temos aliança, nós estamos prontos e disponíveis para renunciar o que precisa ser renunciado, para poder viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, abrindo mão de tudo que não importa. De tudo que não importa. Então, eu descobri um câncer raro. Meu Deus. Eu nunca tive uma cárie num dente, Renatinho. Sim. Eu nunca tive uma cárie num dente. Nunca fiz uma cirurgia, nunca quebrei um braço, nada. Eu nunca tive problema nenhum. E uma irmã do sertão que nunca me viu, nem me conhecia, teve um sonho, uma revelação, uma visão comigo, a ponto de que incomodou a minha sogra. A minha sogra falou com a minha esposa e a gente viajando em Gramado, recebemos essa mensagem. Sangue do Cristo. Eu volto. Vou fazer o restante do meu check-up. Quando estou fazendo um exame de ultrassom, nunca tive nada. Um médico olha, vê um nódulo e diz, olha, você tem um nódulo e tal, tá acompanhando. Eu disse, doutor, o quê? Eu já fiquei com medo, mas disse, não, seu caso é cirúrgico, você tem que se operar. Meu Deus. E aí eu volto pro médico, o médico olha nos meus olhos e diz assim, você tem um câncer. Que isso? E você receber essa notícia de uma vez, não, mas não se preocupe que você vai ficar bom aquele negócio. Estava você e quem? Só eu e a minha esposa. Meu Jesus. E eu já começo a chorar, e eu dizendo, eu só quero criar os meus filhos. Eu quero que os meus filhos saibam que ele tem um pai que os ama e que é referência para eles, para que eles possam olhar e ver Cristo na minha vida. E foi quando Deus começou a mover e o resultado da punção veio, que era um câncer raro, que era difícil. E no Google me deu 6 meses de vida. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Se você tiver um problema de saúde e você for dar um Google, não dê não, porque o Google lhe mata. Lhe mata mesmo. Pronto, ele lhe mata logo antes de você começar. E o médico, com muita calma e cautela, ele dizendo assim, não, talvez mais uns 2 anos. Talvez. Não tinha um tratamento específico, não tinha nada. Meu Jesus. Mas o que eu quero lhe dizer é que Deus começou a mover. E sabe a voz que sempre falou comigo? Sim. Ele disse assim, filho, liga para aquela moça que sonhou contigo e manda ela orar por ti. E aí ele começou a preparar algo e começou a mover usando pessoas que eu nunca vi e nem conheci. Pessoas que eu estava de joelhos na madrugada orando e eu recebia mensagem de WhatsApp com a resposta da minha oração 2 da manhã. Você sabe o que é receber um WhatsApp de um número desconhecido de uma pessoa que você nunca viu? Meu Jesus. 2 da manhã. O próprio Deus mandando ali. Deus me acordou na madrugada e foi muito forte o que ele disse. Ele disse assim, nem tudo que parece é. E quando ele disse isso, eu acordei minha esposa, eu disse, Charlene, o Senhor está me dizendo aqui que nem tudo que parece é. E aos nossos olhos podia parecer um câncer raro. Aos olhos dos médicos poderia parecer algo que era para, vamos dizer assim, acabar com a vida, né? Mas aos olhos de Deus era só um milagre que ele estava preparando. Meu Jesus. Aos olhos de Deus era só um testemunho que ele estava gerando em mim. E assim, eu fui curado, irmão. Meu nódulo começou a desaparecer, os médicos começaram a ficar doidos. Eu me lembro que eu fui para a primeira consulta com o doutor Albano, fez mais de 5.000 cirurgias desse tipo de câncer. E ele disse assim, esse seu não, que não é meu não, que Deus já me curou. Sim. Mas esse daí, tem uma mulher que eu conheço dessas 5.000 que escapou. Atenção, minha gente. Misericórdia. Olha aí a fala do médico diagnóstico. Irmão, aí. Deixa eu te dizer aqui, ó. Eu fiquei agora pensando aqui. Acabou com o sujeito, Não. Acabou com o homem. Não tinha mais força pra nada. Eu olhei nos fraco, olhos dele, ó. Olhando nos meus olhos. Eu olhei nos olhos e ele disse assim, pois Deus vai me curar. Aleluia. Porque eu tenho um Deus que faz o possível. Aleluia, aleluia.
E quando eu disse isso a ele, ele disse, tá certo, tá certo. Eu lembro no dia que começou a vir os resultados dos exames, porque tem metástase, tem isso, tem aquilo, e aquele negócio faz PET scan, vai não sei o que, e começou a vir os resultados tudo positivos, bons, não ruins, mas positivos de bons, negativo pro que era ruim, então ele olhou pra mim. Malignidade tava morrendo, né? Tava perdendo morrendo. Força. E ele desaparecendo, e sem ninguém entender como é que o nódulo de 2,2 centímetros diminui para 2, diminui para 1,9, diminui para 1,7 em uma semana. Aleluia. E Deus me curou, irmão. E quando ele me curou, eu quero, nesse testemunho, deixar só essa frase. Eu me ajoelhei, a minha esposa declarou que nós iríamos chorar mais de alegria todos os dias. E nós choramos cada exame, tudo aquilo que vinha, os resultados bons, nós choramos sim de alegria. E a palavra que Deus usou através da boca dela para dizer que você não diga que você está mais doente, porque Deus já lhe curou. Aleluia. E Deus me deu conversamos aqui sobre um pouco da minha vida, sim, né? Sim. Deus me deu uma visão e eu estava aqui, você sabe quando o locutor, tá aqui o Renatinho, falando aqui e as coisas acontecendo ali, como um filme, pronto. E na visão, eu como criança, e eu vendo todas as dificuldades, os desafios, e o Senhor dizendo assim para mim, tu tá vendo como eu cuidei de ti desde quando tu era criança? Meu Deus. E eu crescendo, e a ponto de que ele disse, tu tá vendo aqui? Quando tu casou, eu escolhi a tua esposa no ventre da mãe dela. Tu tá vendo, eu escolhi a tua profissão. Eu te abençoei. Aleluia. E ele, num dado momento, ele disse assim, nesse momento aqui da sua vida, a sua vaidade me afastou de ti. E ele me mostrou os meus erros também. Porque a Bíblia é o testemunho não de homens perfeitos, mas de homens imperfeitos que tiveram um encontro com Deus e mudaram a vida deles. Rapaz. Nós não somos perfeitos, irmãos. Mas Ele nos faz santos. Por isso que Paulo chama aos santos quando escreve, porque a santidade vem pelo sangue de Cristo que nos lavou. Você acredita que esse cuidado, esse amor que o Senhor tem em favor da sua vida, foi necessária a permissão dessa manifestação, desse sinal, para te trazer para mais perto? Então, agora não era só o médico que estava dando um diagnóstico, era Deus dizendo que precisava que você tivesse mais fechado com Ele. Como os médicos, quando receberam o diagnóstico, que olharam para mim e disseram assim, você é um milagre. Se ajoelhe todos os dias, porque Deus quer um tempo maior com você aqui. Jesus. E outro médico dizia, eu quero que você venha no meu consultório, porque eu também sou um milagre, eu quero testemunhar o meu milagre para você. E hoje esse médico é meu amigo, eu vou para consulta, quando eu chego lá, eu disse, você não vem para consulta aqui para poder ser tratado, você vem porque você é meu amigo e eu amo conversar com você. A gente fica 1h30 conversando. E Deus mostrando a história da minha vida e mostrou, eu tá vendo, a sua profissão escolhi, você tá vendo aqui quando nenhum homem poderia lhe curar. E Ele me mostrou, Ele descendo e me curando. Aleluia. E trazendo cura. E quando Ele terminou, Ele olhou para mim, Renatinho, e o Senhor disse claramente, eu te dei muito mais do que tu poderia imaginar. Glória a Deus. E eu disse, Senhor, tu me deste muito mais do que eu poderia imaginar. E o que o Senhor disse, agora chegou o tempo de você fazer para mim. Meu Deus do céu. Atenção, minha gente. Pastor Haroldo Benevides está aqui. Chegou guerreiro, o pastor. Esse guerreiro que está contando essa história toda. E eu vou vendo aqui, cada convidado que senta nessa mesa tem uma lição. Eu estou aqui todos os dias recebendo os convidados. E nós vamos tirando lições, aprendendo, fazendo reflexão também e percebendo o cuidado de Deus, o amor de Deus, a urgência de Deus, tudo aquilo que Deus coloca nesse programa é para falar com a sua alma, com o seu coração. E eu tenho certeza que essa mensagem que ele está trazendo é para dizer que Deus também quer um tempo maior com você, Aleluia. Quer um tempo maior comigo, e nós precisamos colocar em prioridade, em preferência, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e que, vez e meia, a distração nos leva para longe. São detalhes, né, pastor? Você nunca tinha percebido. Você achava que estava tudo normal, tudo tranquilo. Achei que era um homem bom, porque eu via o favor de Deus na minha vida, sobretudo. Mas, como a palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. E é bem isso. É sobre você ter Deus como prioridade. É isso que você falou, Renatinho, de que Deus chega para mim e diz, olha, eu quero orar com você, vá pro teu quarto, é 4 horas da tarde. Senhor, 4 da tarde?
É o horário que mais os clientes ligam, que mais coisas tem para resolver, mas deixa eu dizer, ele é a prioridade. Meu Deus. Você vira o seu celular, você se ajoelha, e sabe quando você se ajoelha que a presença de Deus, a glória de Deus enche o lugar e você só consegue chorar aos pés dele? Onde ele diz, filho, eu cuido de ti, onde ele vai dizer tudo que nós precisamos fazer, às vezes os medos, as dúvidas, tudo aquilo fica para trás. Porque quando nós estamos diante dele, ele é, eu gosto de dizer, Moisés olha para Deus e diz, quem tu és? Forte. Eu sou. Você sabe o que o eu sou significa ali? Quem está nos ouvindo? Fica à vontade. Você sabe o que significa eu sou ali quando Deus responde a ele? Significa o seguinte, ali é uma palavra no hebraico que significa eu sou o que sou. Eu sou tudo que você precisa. Aleluia. Eu sou a felicidade, eu sou a alegria, eu sou a paz, eu sou a salvação, eu sou a cura, eu sou a eternidade. Eu sou. É isso que nós precisamos entender. Deus não é eterno, a eternidade vem dele, ele não é amor, amor vem dele. Quanto mais nós dedicamos a estar com ele, mais ele faz por nós. Você vai fazer com a força do seu braço, irmão, vai cansar. Vai cansar. Mas quando você confiar a ele, para ele fazer junto com Aleluia. você, as coisas vão acontecer. Se tiver um fechamento completo com Deus, aí Deus fecha completamente com o ser humano também. E se tiver muita entrega, tem muito de Deus. Toda renúncia, ela vem a partir de onde você quer chegar. Qual é os seus olhos, aonde os seus olhos estão alcançando? E você vai começar a viver aquilo que você jamais viveu. Sabe o sobrenatural? De você olhar para uma pessoa com câncer e você orar e o câncer desaparecer? Sabe uma pessoa que era surda, que não podia ouvir, e o ouvido abrir e você parar, a pessoa começar a chorar, o que foi que foi? Não, eu era surdo de nascença e eu voltei a ouvir. Aí você vai me perguntar, mas pastor, mas doutor, o que é que mais lhe surpreende? Eu vou lhe dizer, eu já vi muitos milagres. Eu sou um milagre, então não tem como questionar o meu sentimento. Pode ser até um pouco difícil de entender. Claro. Eu não sou um milagre, eu nunca vivi isso. Mas deixa eu dizer, eu oro para que você não precise ser um milagre para viver o que Deus tem, porque a palavra diz, os milagres, os sinais seguirão os que creem. O que a palavra diz é que você precisa crer e não passar por um milagre. O milagre, a dificuldade nos forja, mas você precisa crer. Hoje é um momento de despertamento para a vida da nossa audiência aqui. É um chamamento. O que você está trazendo aqui está acordando, despertando e dizendo, chegou a hora. Eu estou entendendo isso. Ele é mais simples e real do que eu e você. O Senhor, o mundo, ele é mais real do que eu e você. Nós não estamos falando de alguém que é intocável. Nós estamos falando de alguém que quer se relacionar com você e que ele te chama para receber as heranças que ele tem para a tua vida. Alguém que quer entender, que conhece o teu coração melhor do que você mesmo. Muito bom. Muito melhor forte. do que você mesmo. O senhor acredita que esse programa é providencial, é providência de Deus, de creio. forma urgente para a vida de pessoas? Eu não acredito em coincidência, eu acredito que Deus une propósitos, caminhos, e aquilo que Deus está fazendo através da sua vida é algo que é intangível, é inimaginável. Quantas pessoas hoje foram alcançadas, transformadas, quantas pessoas hoje vão parar para dizer, Senhor, Tu é a prioridade da minha vida. Aleluia. Eu quero estar contigo, eu quero me ajoelhar, eu quero receber o meu milagre. Eu fui para uma rádio, dando aqui uma entrevista, um momento, e teve uma hora que o Senhor disse, eu quero que você ore por pessoas que são surdas. E eu comecei a orar pelas pessoas, no outro dia eu recebi milagre, uma mensagem, a moça falando através de um pastor, eu disse, olha, ela estava ouvindo o programa na hora, ela era surda, e aí quando ela chegou no carro, o volume é tão alto, porque ela escuta pouco por um ouvido, que ela disse, quando ligou o carro, o volume, ela não aguentou, eu disse, o que foi? Ela parou e ela percebeu, eu estou ouvindo. Aleluia, aleluia. É isso, é viver, é crer, hoje é o dia. Ter certeza que Ele faz infinitamente mais do que nós possamos ver, entender ou imaginar. Eu estou feliz demais. Qual o tempo que a gente tem aqui, meu amigo Pedro? Eu acho que o programa passou numa velocidade muito grande. Meu amigo Haroldo, acabou, né? Tá dizendo aí. Doutor Haroldo Benevides, pastor Haroldo Benevides. É esse querido, esse gigante que durante todo o programa você acompanhou aqui o @marcação para que você possa ir lá e conhecer um pouco da sua vida, da sua história, da sua família, do seu trabalho, da igreja, de tudo que ele tem se colocado à disposição para fazer depois de ter ouvido com atenção o chamamento.
Eu fiquei pensando, você falando aqui, contando, no ambiente do sertão brasileiro, os vaqueiros, quem gosta de montaria de cavalo, aquela coisa toda, tá aqui, ó, você em cima do cavalo, né? E aí tem aqui o bridão, né? Que o cara vai e chama o cavalo aqui na rédea, traz a rédea aqui e o bridão vem no canto da boca e... Tem que vir. Traz. E o governo desse montador é o Cristo agora que tá dizendo, aí, vem pra cá. Agora sou eu. Porque chegou a hora. Foi isso que eu entendi no programa de hoje, dizendo não dá para brincar, nem andar à toa de qualquer jeito, porque senão não vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Meu amigo, fica à vontade, o tempo acabou, eu só tenho a te agradecer pelo tempo que você emprestou aqui a gente. Só tenho a agradecer, Nath, pela alegria de estarmos aqui, de poder compartilhar um pouco dos testemunhos. Testemunhos Deus tem todos os dias para nós, o Espírito Santo se move todos os dias. Todos os dias é um dia para viver um milagre. Todos os dias. E é uma alegria poder compartilhar com vocês. E a minha oração hoje, se eu puder orar aqui por vocês, é essa. É de que um encontro real com Deus, o Deus vivo, a intimidade que Pedro, que João, que os discípulos tinham, a aliança que ele tinha com você. E que isso vai mudar a sua vida, como Jesus mudou a minha vida, porque Deus tem o melhor para os filhos dele. Aleluia, amém, amém, amém. Eu recebo essa palavra de oração e essa pessoa do outro lado Glória também. A Deus. Porque o tempo estourou, mas a certeza de que a gente se encontra aqui amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for amém. De sua vontade, se Deus quiser. No rádio, na TV e no YouTube, Renatinho Soares aqui no Olhe nos Meus Olhos. No YouTube você pode olhar nos meus olhos a hora que você quiser, é só apertar o play aí, tá, minha gente? Na TV, em única exibição, no rádio também, mas daqui a pouco aparece uma reprise e você pode acompanhar o nosso programa. Um abraço, volte quando o senhor quiser. E você aí tem a oportunidade de compartilhar nossa mensagem sempre também. Tchau, tchau. Agradecendo aqui ao Tiago, ao Joseph, ao Pedro, ao Miguel também, toda a nossa equipe que fez de hoje esse programa muito especial. Mandar um abraço, meu amigo pastor Dalmi, pastora Giovânia e a você. Tchau, minha gente. Um abraço.